O texto do capítulo 23 do segundo livro de Samuel diz o seguinte: as últimas palavras de Davi, os principais guerreiros de Davi. E é isso, é um capítulo extenso, até 40, 39 versos, com um monte de nome difícil, mas vamos lá. Essas são as últimas palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, foi ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu adversário, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã, o nascer do sol numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo, mas os perversos serão lançados fora como espinhos que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou o cabo de madeira da lança, os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Então este é o texto sobre as últimas palavras de Davi. As últimas palavras de Davi já no capítulo 23. Deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui. Ah tá, as últimas palavras... Bom, enfim, a gente vai entender o contexto disso aqui nos próximos capítulos. Até porque eu já estou terminando o livro de 2 Samuel. Próxima continuação, então, do capítulo 23, os principais guerreiros de Davi. Vamos ver. Esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Agora começam os nomes difíceis. Jabezão, um tecmonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião com uma lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Aiotá, Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em paz Damim para a batalha. Os israelitas recuaram. Mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. Ô louco. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Egé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, na verdade, onde havia uma plantação de lentilha. O Senhor dos Exércitos, ou o Senhor de Israel, o exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então, aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteus, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber, e em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água, seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram estes os feitos dos 3 principais guerreiros. Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30, certa ocasião, com sua lança matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se chefe deles. Mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha uma mão uma lança e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de... Eu olho o celular e aí me perco na leitura. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam, então vamos ver os 30 guerreiros de Davi: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá e Licá de Arode, Eles de Pelete, Ira, filho de Ex de Tecoá, Aibiezer de Ananote, Mabunai de Ahussate, Zalmon de Aui, Maarai de Nefotate, Elede de filho de Bená de Netofate, Itai, na verdade, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Idai dos riachos de Gaás, Abialbon de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbon, os filhos de Jacém, Jonatas, filho de Saamá, de Arar, Aião, filho de Sarar, de Arar, Elifelete, filho de Asbai, de Maaca, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo, Esrai de Carmelo, Parai de Arabe, Igal, filho de Natan de Zobá, o filho de Agri, Zeleg de Amon, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Irá de Garebe de Jatir e o Itita Urias foram ao todo 37, então, os guerreiros. Então este foi o texto do capítulo 23 do segundo livro de Samuel.
aqui no canal. Eu estou gravando todos os capítulos da Bíblia, cada um em um vídeo, esse é o meu objetivo, pelo menos por aqui. Eu já fiz isso para diversos livros, começando a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, e atualmente estou em 2 Samuel, que eu termino inclusive essa semana. Também já gravei Apocalipse. Valeu!